Hello, Cass! Estamos aqui para mais um vídeo no canal! E hoje, continuação do Michael. O Michael, assim, no filme foi retratado como uma criança. Uma criança. Tem uma parte ali que no filme mentiu muito. Que o Michael, ele adotou o macaco disseram que ele adotou em 1981. Mas, na verdade, ele adotou em 1983, porque em 81 o macaco nem era nascido, entendeu? E ali não tem como ver que o macaco seria tão novo assim, sabe? Outra parte, a parte assim da turnê de despedida dos Jackson 5, sim, aquela cena em que o Michael disse: essa é o nosso último show dos Jackson 5 no palco. Realmente ele fez isso. Parece uma coisa bem de cinema, clichê, tipo, o quê? Como se for a cara do Joey ali nos bastidores, tipo, como você faz isso? Você não pode fazer isso. Eu que mando aqui, só que o Michael já acabou de uma vez mesmo. E isso meio que trouxe mais coragem pro Michael fazer as coisas dele independente, sem a ajuda do pai. Que na verdade ele já estava fazendo. E aí depois disso, os anos foram se passando. E aí ele foi morar sozinho. Gastou dinheiro com a Neverland. Fez, assim, praticamente um terreno na minha opinião, de 3 fazendas virarem a casa dele, colocou praticamente a Disney no quintal, e aí você fica, caraca, entendeu? É bem surpreendente. Só que no filme não fala de que a fama subiu a cabeça dele. Nos bastidores, o Michael ele sempre fazia questão de dizer pra ele mesmo que ele era o rei do pop. Agora, se isso era pra fazer aquela provocação pro Prince, não sabemos. Mas essa coisa de validade entre ele e o Prince não existe. Nunca existiu. Tanto que eles se falavam direto, conversavam direto. E a parte lá do We Are The World, o Prince não participou por causa da guitarra. Porque ele queria colocar um solo de guitarra. E o Michael não queria. Então, tipo, não dá, tchau. E sim, o Michael tinha um ratinho Ben, e que era amigo dele. Aí depois ele adotou uma cobra. E aí depois ele adotou um macaco pra ser amigo dele. E no filme me pareceu que ele era mais amigo dos animais do que das pessoas. Só que isso é por uma coisa curiosa. Assim, ele só era mais amigo de animais do que das pessoas, porque ele sabia exatamente como as pessoas viam ele. Na escola ele não podia ter amigos porque todo mundo dizia: é o Michael Jackson. É o Jackson 5. É o cara que canta. O cara que canta e dança e tudo mais. Era sempre aquela coisa, tipo, eu só vou ser valorizado se eu fazer algo. Se eu fazer algo interessante, algo que seja útil para outra pessoa. E aí isso acaba deixando a pessoa em si muito vazia. Porque pra ele tinha que trabalhar, ele tinha que fazer as coisas, senão não tava bom. Então isso tornou ele muito perfeccionista. Nas gravações, tanto na letra, até a cara dele ali, quando ouviu a Cyndi Lauper cantando, que na verdade ela desafinou, só que de começo todo mundo vai desafinar porque tá conhecendo a música, e ali tava todo mundo bem descansado, porque era depois de um evento conhecido como American Music Awards, em que o Michael gabaritou tudo praticamente. E ali, de verdade, assim, pra ele era sempre uma coisa a mais, ele queria mais.
Sabe aquela pessoa, tipo, eu tô fazendo isso, mas eu quero mais. Eu quero mais. Aí, tipo, quer mais. Sabe aquela pessoa, tipo, eu quero tudo, mas no final não tem nada. É isso. É exatamente isso. Ele tinha tudo, mas ele se sentia insuficiente porque esse tudo não dava aquilo que ele precisava. Então ele acabava se repetindo ali. E aí os remédios começaram a ser depois daquele ocorrido, em que ele fez aquela gravação na Pepsi de uma campanha e tal, e aí no contrato dizia que ele não podia ficar muito tempo de tela, ele também não podia ser... Ele não podia ser... O rosto dele não podia ser visto. Só que aí, no último take, ele... vamos fazer mais um take. O Michael foi um pouco pra frente e os fogos pegaram o cabelo dele. Ele queimou, óbvio, ele teve que ir pro hospital, só que o Michael só foi perceber que o cabelo tava queimando quando vieram pessoas diretamente perto dele. E aí ele levou o queimador de 3º grau, sabe? Ele teve que tirar a pele que tava em cima. Ele ficou um mês, acho, 1 mês ou 2 no hospital, e aí ele acabou conhecendo algumas pessoas e especificamente crianças assim que sofriam de verdade com isso. Quer dizer, que realmente sofreram um acidente, mas não podem voltar atrás. Quer dizer, não pode fazer uma cirurgia para tirar. Tipo, elas têm que conviver com a cicatriz, sabe? E o Michael acabou meio magoado com isso. E aí depois que ele pediu essa indenização, né, que ele processou, ele pediu essa indenização, e o valor dessa indenização foi para o fundo do hospital em que cuidou dele. E isso pra mim é demais. É incrível, sabe? Genial ele ter feito isso, né? Pra poder ajudar quem realmente precisava. E o Michael, ele sempre foi uma pessoa caridosa, sabe? Mas em outros lados, ele também sempre... Algumas vezes ele colocava o ego acima de tudo. Que o Michael também não é o único que acontece isso. Tem muitos artistas que já fizeram isso. Só que pra mim, no filme, pareceu que o Michael era uma criança. O dublador, o dublador, assim... Cara, a sua voz combinou com o Michael Jackson, sabe? Ficou genial. Só que na voz original do próprio Jafar, que é o sobrinho do Michael. Você vê, cara, é idêntico à voz do Michael. É idêntico. Ele falando na voz dele original. É idêntico. Não aparece isso no filme. Eu tive que pesquisar depois mesmo, porque eu sou curiosa, você sabe disso. E aí você fica, caraca, é idêntico à voz do Michael. Só que o filme inteiro é ele inteiro, desde novinho até a turnê de Bad em 1986. E termina ali. Não tem o Michael branquelo. Não tem o Michael depois do vitiligo. Depois, o Michael apareceu no Brasil. Não tem essa parte. Por quê? E aí tem uma parte ali, voltando do vídeo passado, aquela parte em que era pra ser um projeto pra daí identificar as tal acusações, acabou tendo que ser cancelado, porque todo o filme foi gravado, só que eles tiveram que cancelar esse projeto, porque descobriram uma cláusula em que o Michael assinou, dizendo que não pode ter qualquer acusação ou fazer um filme e dizer qualquer acusação que seja relacionado às acusações que ele estava sendo acusado na época, e se fosse acontecer, o prejuízo seria maior. Eles teriam que
testemunhar. E aí eles acabaram, né, tiveram que desistir, tiveram que cancelar o projeto. Aí o filme que era pra ser lançado no ano passado, outubro de ano passado, acabou voltando pra esse ano, né? Foi tipo, era pra ser em abril do ano passado. Só que eles tiveram que regravar tudo de novo. E o Jafar, ele ficou 2 anos fazendo aulas, tentando fazer os passinhos do Michael Jackson ali, tentando fazer de tudo, pra fazer tudo impecável, como o Michael era. E conseguiu. Performance impecável. Performance muito assim, impressionante, surpreendente. Me surpreendeu a performance. E aquela fase, assim, tipo, aquele som de guitarra do Beat It, é só o solo que é do Ed Van Halen. É só o solo, não é a base ali quando começa a música, não. É só o solo. Pra ficar bem claro, é só o solo da guitarra que é do Ed Van Halen. O resto ali, a música em si, né, da composição, é de outro guitarrista, tá? E aí, como vocês sabem, o Michael, ele sempre gostou de brinquedos. Então ele tinha todos os brinquedos que ele queria. Todos, praticamente. E aí, eu acho que em pouco tempo, né? Não agora há pouco, mas pouco tempo, Macaulay Culkin disse que você quer mesmo, em uma entrevista, você quer mesmo que eu diga que o Michael Jackson me seduziu ou fez isso? Nesse caso eu estaria mentindo, porque Michael Jackson nunca fez isso, nunca me tocou, não tenho motivos para falar mal dele. Tanto que Macaulay Culkin e o Michael eram super amigos. E o Michael nunca faria isso com uma criança. Na minha opinião, Michael Jackson nunca faria isso com ninguém. Não faria isso, tanto porque ele não era o pai dele. Tem uma entrevista em que o Michael ele tá bem sério e que ele diz: os meus filhos me chamam de pai. Eu me recuso a mandar eles me chamarem de Michael, de seu Michael, senhor Michael, porque isso não é o que eu quero. Eu sou o pai. Eu sou o pai, então me chame de pai. E é uma coisa assim muito emocionante, porque ele decide cortar o elo que o machucou para a futura geração dele não seja prejudicada, o que o prejudicou. E isso é mais difícil dentro da cabeça de uma pessoa que sofreu muito. Então, pra mim, todas as acusações são mentiras. A Sony, que era a gravadora que o Michael acusou e acusou mesmo, porque aquele Tommy Motola era um pervertido e era um cara assim nojento, que todo mundo sabe o que ele fez com a Mariah Carey. E a Mariah Carey era super amiga do Michael Jackson, então os dois ali, sabiam de tudo ali. Só pra vocês terem a cara, ele teve a coragem de denunciar a Sonic pra todo mundo, na imprensa, na frente da TV, pra todo mundo. Só que teve o preço para se pagar. Ele foi acusado de acusações que ele não cometeu. E ele teve que declarar isso, dizendo que ele nunca fez isso. E pra mim, ouvindo as entrevistas e assistindo, eu sei que ele nunca fez isso. Não cai na minha mente em que ele tenha feito alguma coisa de errado com qualquer criança ou com qualquer pessoa. Mas ele tá na lista do Epstein. Não, ele tá na lista do Epstein, dos artistas em que tentaram impedir com que aquele Epstein, que tá morto, mas não sabe se é verdade ou não, porque a imprensa também consegue esconder, de que ele impediu boa parte de crianças a irem àquela ilha. Ele impediu. Então, gente, presta atenção. Pra mim,
toda acusação que vier contra o Michael Jackson vai ser só mais uma para ganhar o din-din. Por quê? Porque é muito fácil você acusar um artista depois que ele morreu de coisas absurdas porque ele não consegue mais se defender. Porque ele não pode mais falar. Ele não pode mais. Entendeu? Então, é muito fácil você acusar uma pessoa em que não tem voz, não pode mais falar, não pode mais se defender, não pode se proteger. Entendeu? Não pode. E a vida do Michael é cheia de peculiaridades. Muitas. E, assim, na minha opinião, eu gostei do filme. Mesmo que sendo um filme bem clichê. Mas eu gostei. Eu gostei do filme, assim, porque as músicas combinaram bem em cada parte. Os atores maravilhosos, todos estão de parabéns. Todos. E o sobrinho do Michael, cara, você é a cara dele. A cara dele. Interpretou muito bem. Não sei se vão levar o Oscar, acho que filme musical até leva o Oscar, tipo, que nem no do Queen, tava entre o Queen e o filme do Elton John, sendo que, na minha opinião, o Elton John tava bem mais musical, bem mais legal, assim, mais divertido, né, era praticamente a vida do Elton, enquanto o do Queen teve que omitir algumas coisas, assim, que eu vou deixar para o próximo vídeo falando só do Elton John, do filme do Elton John e só do filme do Queen. Aí isso em outro vídeo. Para esse vídeo não ficar muito longo, muito obrigada pela sua participação. Espero que vocês tenham gostado. Assistem esse vídeo, comenta nos comentários o que você achou sobre esse vídeo. E mais uma curiosidade aqui para vocês. No filme, as partes em que o Jafar canta, é ele mesmo cantando. É ele mesmo cantando. Na capela, é ele mesmo que tá cantando. Essa parte eu me surpreendi. Eu fiquei muito surpresa. Eu fiquei, caraca, ele canta bem. Agora na parte em que entrava o som, em que ele tava dançando ali e tudo mais, aí era dublagem. Aí ele dublava o Michael. É só uma curiosidade mesmo aqui. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Eu fico por aqui. Um beijão da Mamãe Cats.